Boa noite. É, botei essa camisa aqui, mas eu tô de short. E acabei de. Há pouco tempo, uns 40 minutos, eu cheguei do culto. Aí, essa semana eu tive um sonho bem diferente, sabe? Mas eu queria falar pra vocês uma coisa bem anterior a isso. Com o passar do tempo, quando eu comecei a conviver com a mãe dos meus filhos, minha esposa, antes minha namorada. E até hoje a gente se completa muito. Claro, né? Hoje a gente tá um pouco impaciente um com o outro, mas a gente se conecta muito bem quando em paz um com o outro, a gente se conecta perfeitamente. Eu sei que ela é uma pessoa muito boa, não é porque eu gosto dela não, assim, mas todo mundo que conhece sabe que ela é uma pessoa muito boa, muito pura, pessoa muito sábia, inteligente, uma pessoa magnífica. É tipo, eu sou o Shrek e ela é a princesa, sabe? Enfim, mas diante daquela pessoa, eu via uma pessoa vulnerável. Pode ser forte no dia a dia, decisões, tudo, posições corretas, bem solidária, mas fraca. Fraca assim, tipo, vulnerável. E durante o namoro da gente, e até o noivado, eu percebi que muitas coisas ela fazia e às vezes se arrependia. Não sei hoje, mas muita coisa ela fazia e se arrependia. Mostrando que ela estava, ou talvez na fase de transição para estar bem segura agora, ou justamente tipo, eu tô fazendo, mas não gostei. Tipo, se não fosse, como se aquilo não fosse dela ou pra ela. Eu acho que o mundo que ela tá não é o dela. Talvez ela ache interessante alguma coisa, mas não é o dela. Não sei qual é, mas o que ela tá é o que ela buscava antes. E eu sempre achei muito perigoso pra ela. De maneira que eu comecei a me achar tipo um protetor, um guardião. Me achava um guardião dela. Gostava dela de uma forma que, além de gostar, eu me sentia protetor dela. E por alguns equívocos que ela cometia, eu sempre a protegi de mim, protegi de outros, sempre tentando fazer o melhor para ela. Que perigo, ela passou muito. Não sei hoje. Tô querendo dizer o seguinte, que chegou um momento, não sei se foi no início de 2023, que eu sabia que o ano ia ser muito difícil, que eu tava sentindo um negócio muito difícil. Eu mandei um bocado de gente, mandando mensagem pra muita gente dizendo vigiar e orar. E eu não era evangélico, mas eu já mandei, ó, esse ano vai ser difícil, vigiar e orar. Deixa que essa sessão era pra mim. Eu mandei todo mundo fazer isso e eu não fiz. E foi bem difícil, foi justamente o ano do nosso distanciamento. Porque assim, eu era forte, mas 2023 foi o ano que eu perdi toda a armadura daquele protetor que eu tinha, que eu era. Eu tinha uma armadura e fui perdendo. Tum, tum, tum. O peito, as braçadeiras, as joelheiras. Caía, mas levantava. Mas eu tinha o capacete dessa armadura. Armadura minha. Minha, colocada por mim, inventada por mim. Quando eu perdi o capacete, foi quando eu perdi toda a estrutura. E me perdi. E me vi fazendo mal a ela, a meus filhos, a mim, a tudo aquilo que Deus tinha me dado e consagrado.
Foi quando eu tomei a decisão. Aí, eu tô falando isso aqui porque ou eu tive um sonho recentemente que me levou a esse trecho hoje. E por coincidência é uma armadura esse trecho na Bíblia. Eu tive um sonho recente que eu tô num ambiente e vem uma grande carruagem e cavalos, com tudo nessa cortina que é a entrada desse ambiente que eu tô. Mas esse é como se fosse um exército, sei lá, um carro de guerra daqueles romanos, sabe? Aquele daquela época pronto, um carro daquele, com um cavalo, aquele negócio todo, um exército chegando e tenta entrar, passando por cima de tudo. Eu tô desse lado, ali tá aquela cortina, aquela como se fosse uma porta, e com a graça de Deus não consegue passar. Só que Deus não tá colocado na situação não. Ele só passa na cortina e eu vejo, eu me assusto assim, mas não consegue entrar onde eu tô. E na Bíblia tem lá, na época de Moisés, o que mais tem é guerras. E a todo momento Deus protegendo o povo dele com cortinas de fogo, cortina de fumaça, cortina de espírito, de anjos, para proteger o seu povo. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: eu sei, porque meus sonhos são muito. Eles sinalizam para um futuro. Não sei se próximo ou mais distante, mas eu sei que alguma coisa próxima está por vir. E é parecido como se fosse uma guerra, uma batalha. Como se eu tivesse. Grande tribulação vai vir, grande. Eu sei que eu estou protegido por essa cortina, que é o meu Deus. É o meu entendimento, claro, né? É o meu Deus. Que é o seu também. É o nosso. Vou ligar assim como fosse. Eu me sinto orgulhoso hoje de estar protegido por Ele e pela misericórdia que Ele tem para comigo. Aí hoje lendo Efésios capítulo 6, no versículo 11 tem Paulo falando para as igrejas: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. É engraçado isso, porque era como eu me sentia com armadura. Eu não vou assim falar porque vai expor muito, tanto a mim como a todo mundo, mas vamos dizer assim que por muitas coisas eu fiz, me sentindo, eu vou lá, eu vou vencer. Eu não vou deixar isso acontecer com ela, nem comigo, nem com minha família, nem com isso que Deus está me dando, me deu. Eu sempre fui um guerreiro, mas com o passar do tempo eu fui perdendo essa armadura. Eu entendia como um guerreiro, como se tivesse armadura, entendeu? Vocês estão me entendendo? Só que eu perdi. E como eu perdi o capacete, minha mente emocional se acabou. E com a graça de Deus eu tinha aceitado Jesus, a salvação por meio de Jesus recentemente. Quando eu digo recentemente é assim, em meados de agosto ou setembro. E eu não tinha feito essa analogia porque eu não tinha ainda conhecido o texto não. Aí é engraçado que hoje eu lendo, aí, é engraçado isso. Meu sonho, e isso aqui era o que eu vivia antes. Me sentia um guardião. Mas hoje não me sinto mais. Me sinto vulnerável, perdido. Porém, por um sonho, Deus está dizendo: estou te protegendo, essa luta é minha. Pode deixar que eu estou na frente. Porém, vista-se com todas as armaduras de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que a luta não é contra a carne. Para você ver, eu lutava contra a carne, contra as pessoas. Ah, não sei, tá bebendo não sei aonde, eu vou lá. Tá, não sei, eu vou lá. Ia lá e trazia com a mesma paz, tranquilo, sem briga, sem nada. Eu pensava por coisa que eu ia era calado e chegava calado, conversava baixinho e trazia.
Ou ficava esperando em casa normalmente e fingia que nada estava acontecendo. Mas a luta não era contra as pessoas, eu nunca percebi isso. Por isso que a minha armadura foi caindo. Porque contra as pessoas eu tinha armadura. Já em 2023, no início de 22 para 23, eu senti um impacto tão grande que eu senti alguma coisa está vindo, alguma coisa diferente, alguma coisa vai chegar, alguma coisa vai chegar. E chegou. Porque como eu mexi com muita gente, que é carne, mas os espíritos ruins estavam próximos a essas pessoas. Então eles foram. Toda vez que eu fui lá, alguém arrancava uma coisa minha. Arrancava até eu chegar e ficar nu. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, tá certo que foi o pior momento de eu ter ficado nu. Foi quando eu tava com minha esposa, meus filhos. Tava sem armadura nenhuma. Mentalmente eu tinha perdido o capacete. Mas Deus, pela misericórdia, já estava lutando por mim. E Ele me mostrou nesse sonho que continua a lutar. Mas Ele pede, através de nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, através da Sua palavra, que eu me vista como Ele pede. Aí vai para o versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Aí o 16, versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. 17. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso retrata justamente como eu me sentia e me comportava. Um guerreiro. Só que eu estava guerreando contra a carne. Toda vez que eu chegava contra a carne, contra as pessoas, quando eu tirava daquelas pessoas, ali tinha espírito que não se agradava daquilo. Aí tirava. Ia tirando minha armadura. Por quê? Porque eu não tinha fé, não tinha nada. Eu achava que a luta era contra os amigos. É contra a bebida. Não. É muito mais do que isso, a gente não percebe. É tanto que eu me vi sem nada. Foi quando Deus começou a agir. Chegou a um ponto que foi o que me fez fazer a aproximação com Deus quando eu escutei o chamado. Acho que um dia antes, foi um dia ou 2 dias antes. Que eu fiz um vídeo assim, sem necessidade, mas fiz já por fraqueza de espírito. Foi o que me levou a ficar com peso na consciência e pedir desculpas a minha esposa e a amiga dela. Não cabe a mim mais dizer se é certo ou errado o que ela fez, mas cabe a mim dizer o que eu fiz, que foi errado. É tanto que eu me arrependi, pedi desculpa a ela e tudo. E foi através desse vídeo que eu aceitei a palavra de Jesus como Salvador para tentar mudar a minha vida. Nesse mesmo vídeo eu disse, tem nada não. A gente vai trilhar esse caminho junto. Mas para que eu disse isso? Eu desafiei, não a pessoa, eu desafiei aquilo que estava lá. Mas ainda não tinha armadura, eu sabia que eu estava descoberto. Mas graças a Deus, acho que foi um dia ou dia depois, e depois de eu me arrepender, de me dar mensagem madrugada ainda para ela e para minha esposa, na época, me pedindo perdão por ter feito aquilo, tudo. E eu não gritei nem nada, assim, foi bem baixinho, eu falo embaixo mesmo. Eu aceitei Jesus. Aí a partir daquele momento, Deus começou a lutar por mim, porque sabia que eu não tinha mais condições de lutar, então Ele lutava por mim. E eu vejo que minha vida vem mudando. Só que não é mágica. Primeiro, não é mágica. E nem é o gênio da lâmpada que você esfrega. Deus, quero isso. Aí, toma. Não. Não é uma lógica de, eu gostaria daquele milagre, gostaria dali, gostaria da paciência, gostaria da, da harmonia, gostaria de um equilíbrio, um quilo de equilíbrio. Não, não é uma coisa que você compra e você carrega consigo um perfume que você passa. Agora eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente, espiritualmente. Não. Vai buscando devagarinho um equilíbrio emocional novamente, vai buscando, vou me reconstruindo. Mas hoje eu senti essa convocação depois desse sonho. Te prepara. Capacete, armadura, os calçados. E é muito engraçado que quando ele fala
tenha aos pés os calçados da preparação do Evangelho da paz. Quer dizer o que? A palavra de Deus sem confusão, sem criar atrito, da bonança, da benignidade, do amor, sem pisar ninguém. Proteger os pés para que você não pise espinhos. Vocês estão me entendendo? Para que não pise espinhos, nem tropecem. Vocês estão conseguindo me entender? Aqui até descalço eu estava. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados. A fé, a proteção, o escudo. Porque eu sei que vai vir muita coisa. Pode vir palavras, pode vir amarguras, pode vir alguém falando mal de mim com ela ou com quem. Enfim, alguma coisa pode vir contra mim. E se eu não tiver com o escudo da fé, eu vou me deixar cair e vai atacar. Eu vou criar em mim uma raiva, vou criar uma ira. Aí eu vou revidar, então eu vou entrar naquilo que o inimigo quer. Um desequilíbrio. E o outro eu achei muito assim, fenomenal, porque eu gostei tanto desse texto porque era o que eu sentia. E senti sem ele depois de um ano de tormenta. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Olha aí, usem também o capacete da salvação. Protege tua mente. Protege tua mente contra qualquer coisa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, toma a palavra como tua defesa. Não é que eu vou chegar atacando. Não, é como defesa. Assim, com o escudo da fé e a palavra desse lado. Quando a fé não for suficiente, eu lembre da palavra. Me defendi com a palavra. Descanso na fé. Palavra, fé e de capacete para que minha mente permaneça equilibrada. Rapaz, e eu tenho pedido recentemente a Jesus, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso saber que eu estou no caminho certo? Isso é maravilha. Não é mágica. Eu não sei se é fé. Mas eu tenho pedido a Deus que Ele faça até um enxerto. Que abra, me abra. Depois de tantos erros que eu já fiz, Ele bota uma sementezinha de mostarda pequenininha de fé dentro de mim. E o que tiver de bom, que é o Espírito que já existe em mim, possa acolher essa semente, fazer brotar e crescer, 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 crescer. E eu possa dar frutos bons. Eu peço a Deus que protejam vocês também. Onde vocês estiverem. Como vocês estiverem. E independente do que estejam fazendo. Só o fato de vocês se arrependerem. Deus já sabe que tem coração bom aí dentro. Deus já conhece vocês. Então quando vocês se arrependem, Deus está dizendo a vocês: isso é minha graça. Isso sou eu. O arrependimento é o início do meu caminho. O arrependimento é o primeiro degrau para conhecer a Cristo. Não que a escada seja fácil, mas é o primeiro degrau. Você se arrependeu do que for, uma besteira. Rapaz, eu fiz uma loucura hoje, me arrependi, nunca mais vou fazer. Isso é o primeiro estágio. E antes de tudo, tenham fé. Se você é protestante, é evangélico ou não, enfim, o que você for, crê em Deus e tenha fé. Não percam suas armaduras. Não percam. Se revistam de fé. Onde vocês estiverem e por onde andarem. Clame a Deus. Deus conhece vocês. Não precisa ser evangélico não. Basta crer. Porque se for da vontade deles, vocês vão vir até a igreja. Mas primeiro é crer em Deus. Onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, basta crer em Deus. E no seu Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo. E no Espírito Santo. É suficiente. Com o propósito, Ele toca seu coração e você vem. Só basta isso, creia, tão somente isso. E que a graça do Senhor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, assim como eu estou buscando e está comigo. Fiquem com Deus, gente.